Bom dia, gente. Mais uma aula hoje. E nós vamos falar sobre óleos essenciais antivirais, né? Nessa época que quem é aqui do Acre, da cidade de Rio Branco, estamos vivendo um surto de síndrome respiratória que é bem comum, né, na região amazônica. Muitos vírus circulando nessa época do ano, que é uma época aí de inverno amazônico. Estamos no final do inverno amazônico. E todos estão convidados a aprender um pouco mais sobre os óleos essenciais antivirais. Nessa aula, a gente vai entender um pouco mais do mecanismo da nossa imunidade, como nós podemos fortalecer com os óleos essenciais, algumas receitas também bem práticas para você aí implementar na sua casa, na sua família, tá bom? E se você também deseja trabalhar com aromaterapia, você também consegue aí alguns blends, algumas receitas bem práticas, bem seguras para você também, né, trabalhar com isso, divulgar aí para os seus clientes, tá bom? Então vamos lá, óleos essenciais antivirais. Esse aqui é o meu Instagram, para quem não me segue ainda, me siga lá, tá? Sempre tô dando dicas, compartilhando um pouco mais da minha rotina com meu filho autista de 8 anos, que é o meu cliente número um aí na aromaterapia, tá certo? Então vamos lá. Essa aula aqui foi baseada nesse livro, tá? Que é Óleos Essenciais Antivirais, da editora Laszlo, do Dr. Jean Pierre. É um livro já focado no tema, né? Então eu trouxe muitos assuntos desse livro, tá? Muitos conteúdo técnico embasado nesse livro. Inclusive fica a dica, se você quiser compreender um pouco mais, né? Se aprofundar nesse assunto, a dica de livro aí, tá? Na Amazon você encontra, na próprio site da editora Lazo também você vai encontrar aí esse livro maravilhoso. E para começar, né, vamos nos refletir, vamos nos é, confrontar sobre como que a aromaterapia, como os óleos essenciais podem aí também ser compostos naturais capazes de ajudar nosso corpo na defesa contra vírus. E o que é tão interessante e perspicaz, né, na perspectiva ali da farmacologia tradicional, né, da farmácia tradicional. Muitos medicamentos não controlam, né, a questão da infecção viral. A gente consegue fortalecer o organismo, hidratar, trazer respostas, mas não trabalhar diretamente no vírus. Diferente dos óleos essenciais das plantas, né, que elas têm essa química aí capaz de enfraquecer o vírus. A gente vai aprender um pouco mais nessa aula, tá? Então fique atenta. Para começar, o que são os vírus? Os vírus são agentes infecciosos, microscópicos, então você não consegue ver, muito menores que bactérias, tá? Formados basicamente por material genético, DNA e RNA, envolvido por uma cápsula, e aí vamos nos atentar a esse nome, tá? Cápsula proteica, que é uma proteção que o vírus tem, podendo ou não possuir um envelope lipídico, tá? Então, os óleos essenciais, eles vão trabalhar muito também na destruição dessa cápsula, tá? Diferente de outros micro-organismos, o vírus não possui metabolismo próprio. O que que isso quer dizer, gente? Que ele precisa invadir uma célula hospedeira, ou seja, ele precisa entrar no nosso organismo, no nosso corpo, para conseguir se multiplicar. Então, a forma que ele tem de se multiplicar é em uma célula hospedeira, ou seja, ele entrando no nosso corpo, e aí é no nosso corpo que ele consegue fazer a multiplicação, tá? E produzir partículas virais. Então, a partir do momento que o vírus começa a se multiplicar, você começa a ser um transmissor desse vírus. Você consegue aí passar para outra pessoa, tá? Ao infectar o organismo, o vírus pode desencadear diversas respostas, desde uma infecções leves, né, como resfriado, até quadros mais complexos, dependendo do tipo, né, e da imunidade do indivíduo, trazer sintomas aí de leves, de moderados e até graves, tá bom? E aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico, que é um conjunto de células, tecidos e órgãos responsável por proteger o nosso organismo contra vírus, bactérias e outros agentes invasores, tá bom? Então, o nosso sistema imunológico, ele vai ter as principais funções de identificar os agentes estranhos, que são os patógenos, combater essas infecções, eliminar células infectadas e criar memórias. E essas memórias imunológicas é quando o quê?
aquele raciocínio, né? Que quando você entra em contato com aquele vírus, você já cria um pouco de anticorpos, porque o seu organismo já aprende a se defender, tá? E o nosso sistema imune, ele é dividido em duas grandes partes: imunidade inata e a imunidade adaptativa. A inata é aquela nossa primeira linha de defesa, ou seja, a gente já nasce com essa imunidade, tá? E é uma resposta rápida e não específica. Um exemplo, a nossa pele, né? É um organismo é um órgão de proteção, inclusive. As mucosas, então aqui a boca, né? A inflamação, o nosso corpo, ele redá respostas de defesas como a inflamação. Inclusive, a inflamação é a palavra aqui. Geralmente a gente acha que é algo ruim, mas a inflamação em si é algo muito bom para o nosso organismo, é muito bom para a nossa saúde. O que não pode acontecer é a inflamação crônica, tá? Essa inflamação é que não pode. E a imunidade adaptativa. O que que é essa imunidade? É aquela imunidade quando a gente vai estimular o nosso corpo a criar respostas imunológicas. Um grande exemplo são as vacinas, tá? As vacinas, elas vão criar essa imunidade adaptativa, que é quando a gente vai treinar o nosso organismo a dar respostas mais eficientes e mais rápidas, e dependendo do tipo do vírus, ela vai ser a única imunidade competente a combater ali aquela reprodução viral no seu corpo, tá bom? Por isso que as vacinas são tão eficazes e tão importantes para a nossa saúde, né? E aí eu trouxe esse quadro aqui que é para dividir, tá? Imunidade inata e imunidade adaptativa. Então a gente começa a observar que o que acontece? Os óleos essenciais, eles vão trabalhar nas duas frentes de imunidade, tá bom? Tanto a imunidade inata, ou seja, ele vai fortalecer essa imunidade, tá? Quanto também ele vai fortalecer a nossa imunidade adaptativa. Então a gente vê que os óleos essenciais eles trabalham em duas frentes, por isso que eles são muito eficazes e muito eficientes. E geralmente eles vão potencializar. Ou seja, você pode muito bem tomar uma vacina e usar óleos essenciais para potencializar as respostas que o seu corpo vai dar no combate aí aos vírus, tá bom? Ou seja, durante a infecção viral, o sistema imune ele identifica o patógeno, ele vai identificar, ele vai ativar mediadores inflamatórios, então seu corpo vai inflamar com o objetivo de controlar, de combater ali, tá? E destruir células infectadas para combater ali aquele vírus. Por quê? Porque o nosso grande objetivo é que o vírus não consiga se multiplicar. Porque quanto mais ele se multiplica no nosso corpo, mais o nosso corpo vai ficando fraco, tá bom? Um sistema imunológico equilibrado, e esse é o grande objetivo, tá? Não é você estimular muito o seu sistema imunológico, inclusive se você estimular demais o sistema imunológico, é prejudicial, tá bom? Porque você pode desprogramar a sua imunidade, e isso é um mecanismo, um dos meios ao qual você começa a criar doenças autoimunes, é quando o seu sistema imunológico ele fica desprogramado, tá bom? Então, ou você não pode deixar de estimular, deixar de fortalecer, né, de cuidar, mas também você não pode estimular demais o seu sistema imunológico, também é prejudicial. Então, o que que é o nosso grande objetivo? É equilibrar, tá? E aí os óleos essenciais, eles vão ter uma ação moduladora. Então eles atuam o quê? Regulando essas respostas. Por isso que os óleos essenciais são tão efetivos. Eles têm um grande mecanismo chamado homeostase. Se eu pudesse resumir a aromaterapia em uma só palavra, o que que a aromaterapia faz no nosso corpo? Pronto, ela provoca homeostase, tá? Que é o equilíbrio. Vocês vão ver em uma figura mais à frente como que acontece essa homeostase. Então, não apenas estimulando, mas também equilibrando o sistema imunológico, tá bom? Então, os óleos essenciais, eles vão ajudar nesse equilíbrio que é tão importante. Lembrando, gente, que a imunidade não depende só de óleo essencial. Isso é muito importante a gente falar, né? A imunidade, como é que você consegue fortalecer ela e equilibrar ela? O sono de qualidade, para você conseguir descansar, é muito importante para a sua imunidade também, né? O sono é um dos pilares, assim, fundamentais. A atividade física, não, exercício físico, é muito importante também para a sua imunidade, para você ter uma boa imunidade. A alimentação indispensável. Se você não tem uma boa alimentação, você não vai ter uma boa imunidade, tá? Isso é inevitável, não tem como você fugir disso. Bons hábitos de saúde, então, o autocuidado que vai para promover o quê? Uma boa saúde mental também, né? O ambiente, o convívio, as relações
A sua saúde emocional, sua saúde mental é diretamente ligada também à sua imunidade. Então, são diversos fatores que vão influenciar aí, tá bom? Aqui eu trouxe um quadro, né, mostrando essa homeostase, o que que os óleos essenciais fazem. Então, olha só, o vírus, ele causa o quê? Uma inflamação excessiva, e essa inflamação excessiva que é prejudicial. Então, aí vai trazer a fadiga, vai trazer danos às suas células, e com isso vai trazer essa recuperação muito, muito, muito lenta. Quando o organismo quando o óleo essencial é inserido nesse contexto, ou seja, quando você começa a estimular melhor a sua imunidade, a equilibrar, e aí a imunidade vai trazer respostas, vai combater o vírus muito mais rápido, protege melhor as suas células e a recuperação, gente, é muito mais eficiente. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Quando você usa óleos essenciais, ele no começo dos sintomas, né, da gripe, do resfriado, você vai perceber que as respostas, que a recuperação é muito mais rápida, é muito mais tranquila, os sintomas são muito mais leves. Por quê? Porque os óleos essenciais vão trabalhar nessa homeostase, tá bom? E por que que os óleos essenciais funcionam, né? Isso é uma grande pergunta. Então, eu trouxe aqui para vocês. Os óleos essenciais têm compostos bioativos capazes de atuar em diferentes etapas do ciclo viral. Então, a gente vai ver ali em cada etapa como que o óleo essencial vai trabalhar, tá? Dificultando a infecção, a replicação. Lembra que para o vírus poder se reproduzir, ele tem que estar no hospedeiro, numa célula hospedeira, ou seja, no nosso corpo, tá? Ele tem que estar numa célula viva em outro corpo, em outro organismo e ele começa a se replicar. Então, os óleos essenciais vai trabalhar em todas as fases aí do vírus do nosso corpo. Então, uma das ações, ele vai trabalhar no envelope. Lembra da cápsula proteica que vai proteger o vírus, né? O vírus é basicamente DNA e RNA, tá? Então, a cápsula é uma cápsula de proteção, como se fosse o esqueleto do vírus. Muitos vírus possuem envelope lipídico, por serem o quê? Lipossolúveis. Então, alguns óleos essenciais podem desorganizar, que é essa camada aqui verde, tá? Pode desorganizar essa estrutura do vírus, reduzindo o quê? A capacidade de replicação, a capacidade de infecção, ou seja, ele fica fraco. É como se você começasse a despir esse vírus, começasse a enfraquecer ali as forças dele. Então, ele vai ficando fraco no seu organismo, tá? Inibição da replicação viral é um outro mecanismo que os óleos essenciais trabalham. Certos compostos naturais podem interferir na multiplicação do vírus dentro da célula. Então, ele já age lá dentro da célula do vírus, diminuindo ali a carga viral, tá? Então, é um outro mecanismo que os óleos essenciais trabalham. A ação anti-inflamatória, isso não é segredo para ninguém. Óleos essenciais têm propriedades anti-inflamatórias. E lembra que o vírus ele vai causar uma grande inflamação na célula. Então, os óleos essenciais eles começam a trabalhar o quê? Diminuindo esse nível de inflamação, reduzindo a inflamação excessiva causada pela resposta imune ali do vírus. Então, ele vai ajudar a controlar os sintomas e evitar o agravamento, tá? Outro mecanismo é a modulação do sistema imune, né? Então, ele vai auxiliar no equilíbrio. Lembra que eu falei uma imunidade equilibrada é o que a gente procura. Então, ele vai ajudar nesse equilíbrio, que a gente fala que são óleos essenciais aqui, imunomoduladores. A gente vai ver mais na frente quais são esses óleos essenciais, tá bom? Então, eles vão ajudar também nesse equilíbrio, que é importante para combater o vírus. Um ambiente desfavorável. Eles proporcionam, né, um ambiente desfavorável. Sempre que você coloca um organismo sobre um determinado ambiente, a gente vai ter diversas respostas. Ou seja, dependendo do ambiente, você vai fortalecer ou você vai enfraquecer aquele organismo, tá? Então, quando você, por exemplo, liga um difusor com óleos essenciais, você vai trazer um ambiente desfavorável. Então, o que que eu sempre falo, né? Quando você começa a ter sintomas, começa a observar ali o nariz escorrendo, uma dor de cabeça, uma garganta que começa a arranhar, opa, sintomas não só vírus, como também, né, qualquer tipo de infecção. Tô com sintomas de infecção, vamos lá, vamos começar a trazer um ambiente desfavorável para esse vírus. Então, você pode começar a ligar o difusor com óleos essenciais antivirais, tá bom? A ação antioxidante, o que que é isso, né? Óleos essenciais também atuam como antioxidantes. Então, eles ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres.
E o que é radical livre, né, gente? São moléculas instáveis produzidas durante as infecções. Então, inflamação, estresse, que pode o quê? Danificar células saudáveis. Radicais livres, gente, basicamente são toxinas, tá? Que vão o quê? Vão enfraquecer, vão envelhecer as células. Então, a ação antioxidante dos óleos essenciais protege as células. É esse mesmo mecanismo que faz com que a gente tenha, no uso tópico, uma pele mais. Que retarde o envelhecimento da pele, que retarde também o envelhecimento das células, quando você usa óleos essenciais ali diariamente na ingestão, tá bom? Você vai ter um envelhecimento um pouco mais saudável, um pouco mais lento, porque os óleos essenciais têm esse efeito de anti-morte das células, tá bom? Quais os principais compostos antivirais? Então, aqui a gente vai ver a química já dos óleos, tá? E aqui alguns compostos que têm ação antiviral. Um exemplo, lá na aula de química de óleos essenciais, eu mostro, né, o que são essas nomenclaturas mais difíceis, tá? Mas só para a gente se situar aqui, monoterpenos, 1,1-cineol, alfa-pineno, limoneno, são os compostos catalogados como antivirais. Nos fenóis, a gente tem o fenol, o carvacol, que são catalogados como antivirais também. No óxidos, um cineol também. E lá nos sesquiterpenos e nos ésteres, nós temos propriedades imunorreguladoras. Vejam bem, nós temos duas grandes ações, tá? Óleos antivirais e óleos imunomoduladores. Os dois tipos de mecanismo a gente vai utilizar aqui pensando em combater vírus, tá bom? Esses agentes agem de forma cinética, então que eles vão se complementar, promovendo efeitos múltiplos no organismo e elevando a eficácia terapêutica. Ou seja, aqui a gente está falando que é muito bom você fazer sinergias, ou seja, você usar em conjunto um composto com outro composto para criar o quê? Força, para um complementar o outro aí no efeito. Quer dizer que eu não posso usar um óleo isolado? Pode, você vai ter boas respostas. Porém, se você começar a combinar esses óleos, você vai ver que um vai fortalecer o outro, tá? Então, aqui são algumas formas de uso. A gente tem inalação direta, que é na palma das mãos, no stick, na cabaninha, tá? Tem difusão de ambientes, ou seja, você pode ligar ali um difusor, né? A aplicação tópica, lembrando sempre, inclusive nesses óleos essenciais que eu vou falar aqui, que tem alguns que são bem dermocáusticos, ou seja, eles podem irritar a pele. É muito importante que você dilua esse óleo essencial em óleo vegetal, tá bom? Sempre. E ingestão também, na ingestão, tomando o devido cuidado com a ingestão, tá? Mas sim é possível você fazer a ingestão desses óleos essenciais, tá? Como os óleos agem na prevenção? E é o que eu sempre falo, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. A aromaterapia é uma prática de promoção à saúde, é uma prática de prevenção. Então, a gente sempre vai trabalhar, a melhor forma de você utilizar é prevenindo, é na prevenção, tá? É a melhor forma que você utiliza o óleo essencial, inclusive para as questões antivirais. O que é que vai acontecer? Os óleos essenciais, gente, eles vão agir de diversas formas que vão fortalecer essa imunidade. Então, eles agem no sistema límbico, promovendo a regulação do eixo neuroimune, purificação do ar, reduzindo a carga viral bibacteriana do ambiente, equilibram o organismo emocionalmente, favorecendo o funcionamento imunológico eficiente. Na ingestão, também vai trabalhar no metabolismo, também, que ajuda muito, né, nas respostas imunes. Então, olha só, um exemplo: difusão ambiental, spray aromático, roll-ons de uso diário e também, em alguns casos, você pode usar aí algumas cápsulas, tá? Dependendo da pessoa, dependendo da necessidade da pessoa, para fortalecer a imunidade. Então, fazer a ingestão também, tá? Quanto antes, melhor. Quanto antes você atuar, melhor. Então, no primeiro sinal que você está tendo uma infecção viral, você já tem que trabalhar e entrar com os óleos essenciais. Combater o vírus, por quê? Porque você vai combater o vírus no início que ele não está tão forte no seu organismo. É a melhor estratégia para você trabalhar com vírus, tá? Inclusive com qualquer tipo de infecção, né? Quanto mais cedo, melhor. Use inalação intensa, fricções no tórax, na sola do pé também, nos pés, assim. Eu costumo colocar aqui por causa das crianças, tá? Porque as crianças têm uma sola do pé bem fina. Quem é adulto, o pé é mais por uma questão mesmo assim de sensorial, uma questão emocional, tátil, mas o couro do pé já é bem grosso. Então, a forma como o óleo essencial vai entrar nesse organismo é mínima, tá bom? Mas pensando aí em crianças pequenas,
Sim, é uma boa perspectiva e é até mais seguro, tá? Dependendo do óleo. Busque por óleos expectorantes e antivirais. Então, os óleos expectorantes também ajudam muito, até porque essas doenças trazem sintomas respiratórios, né? Você pode reduzir carga viral e aliviar ali os sintomas, tá? Efeitos anti-inflamatórios e broncodilatadores que são muito interessantes para essas doenças que os vírus trazem. E aí, pensando em receitas, a gente vai ver pomadas, cremes, banhos aromáticos. Não é só você aplicar o rolão. A aromaterapia é uma prática assim que você consegue diversificar muito o uso, tá bom? E aqui os óleos, né? Quais são os óleos? Gente, infelizmente, os óleos mais potentes antivirais são os mais que a gente tem que ter mais cuidado ali com o uso, né? Então, os mais potentes são esses, tá? Os óleos mais, assim, efeitos antibióticos são esses aqui, que são o orégano, a seriguela do inverno, tomilho, canela casca, cravo da Índia, canela folha, o manjericão, né? E aí, pensando nos nossos blends da Terra, a gente tem o Onguarde, tá? Que é incrível, um mix da imunidade. Ele já tem vários desses óleos essenciais aí, tá? Também tem o óleo de laranja, que dá uma equilibrada ali na sinergia. E o Mix DDR Prime. O Mix DDR Prime também, ele tem alguns óleos essenciais e antivirais também, tá? E aí, quais são os compostos? Como eu falei lá anteriormente, eugenol, cravacol, timol, metilxamacrol são as moléculas mais potentes aí. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, pensando em gestantes, crianças pequenas, hepatocomprometidas, pessoas que têm algum comprometimento no fígado, imunodeprimidos, algumas pessoas com problemas renais, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é nem com óleo, gente, é com a forma que você vai utilizar. A forma que você vai utilizar, você tem que tomar cuidado, tá bom? Então, por exemplo, crianças pequenas. Uma criança ali de 3 anos, né? Que tá ali muito gripada. Você pode usar um orégano? Pode. Eu uso um orégano e indico você utilizar, mas não na ingestão. Você pode ligar um difusor. Você liga um difusor ali com orégano, pode colocar uma lavanda, sempre fazendo aquela sinergia, né? Um óleo um pouco mais irritante, um pouco mais, assim, denso para aquele público, para aquela pessoa, mas você pode dar uma equilibrada. Então, você pode misturar o orégano com a lavanda, que a lavanda, lembra que a lavanda, eu não coloquei aqui ainda, né? Mas ela é um óleo imunomodulador. Então, o orégano é um antiviral. Pega a lavanda, que é um imunomodulador, a lavanda também vai dar uma equilibrada no orégano, né? E aí você consegue colocar um difusor ali bem bacana para a criança se recuperar, para ela descansar, para ela trabalhar ali na questão antiviral em si, com orégano. E aí você liga o difusor, mas liga o difusor bem longe da criança e, de preferência, se ela nunca utilizou orégano, você primeiro liga o difusor, deixa ele trabalhar ali por uns 20 minutos. E aí você desliga e coloca a criança no ambiente. E ela vai inalar ali o orégano já difundido no ambiente, então ele não está tão forte, é de forma aromática, né? Você não vai aplicar diretamente no corpo dela, então vai ficar bem mais fraco e de jeito nenhum você vai fazer ingestão, tá bom? Mas, pensando aí numa criança, num adulto, no meu caso, né? Se eu tô ali com sintomas ali de um coronavírus, sintomas ali inclusive tá tendo surto agora aqui na cidade, né? Do Mpox. Na verdade, está começando, né? A primeira pessoa foi é, diagnosticada em outra cidade aqui perto, porém já vê vários casos no país, né? Então, o que que você vai fazer? Se eu tô vendo que eu tô com sintomas de infecções virais, de infecção viral e é uma infecção forte, né? Opa, eu tô com medo, quero me proteger. Poxa, eu posso fazer cápsulas de orégano com algum outro óleo essencial que vai proteger, né, o meu sistema digestivo, como a laranja, como a copaíba, como a tangerina, como o limão. E eu posso, né, usar de forma preventiva, sem problema nenhum, porque eu vou trabalhar ali de forma eficiente na minha imunidade, tá bom? E lembrando, gente, que tá tendo promoção, na verdade tá tendo um programa de reativação da Terra, se você já é cliente, que se você tá há mais de 3 meses sem comprar no site, você consegue resgatar um Vanguard Touch, que é um Vanguard roll-on, um mix Vanguard, né, que é um mix de imunidade com óleos antivirais potentes. Você ganha, tá? Se você se reativar com pedido de 50 pontos. Então, se você já é um cliente aí
que está inativo, né? Está há 3 meses sem comprar, aproveite aí a oportunidade, tá bom? De ganhar. E aqui alguns óleos mais seguros. Eu trouxe aqui os óleos um pouco mais seguros, ou seja, uns óleos que, para esses públicos aqui, ó, a gente pode primeiro pensar nesses aqui, tá? Que eles são um pouco mais seguros. Também são muito bons. Poliane é melhor que aqueles? Não é melhor que aqueles. Para perspectiva antiviral, não é, tá bom? Mas, dependendo do público, é mais prudente você usar esses aqui, tá? Então, crianças pequenas, né? Idosos. Por que o idoso, gente? Porque geralmente idoso toma muita medicação. E também já não tem um sistema renal, né, tão eficiente, então para fazer ingestão, já não tá com, deixa eu lembrar aqui, já não tá com a imunidade tão ok, então já pode ter alguma doença autoimune, enfim. Então, você pode começar com esses aqui para esses públicos, as gestantes também, tá? Melaleuca, capim-limão, lemon e louro. Eu trouxe aqui o brief, por quê? Porque lembra que com as doenças antivirais tem vários sintomas respiratórios. E o brief, ele tem na composição óleos essenciais ali, né, mais para respiração, mas também tem louro na composição. E o louro é um óleo antiviral também, tá? Então, o Brief é uma sinergia de respiração, mas também trabalha na imunidade. E a gente também tem o Lemon, que é maravilhoso, um óleo super seguro para gestantes, crianças pequenas, todo aquele público aqui, ó. O Lemon é super indicado, tá? Então, uso aromático do Lemon, um difusor bem forte, pode usar. Uso tópico, só tomando cuidado com a exposição solar, tá? Não se expõe ao sol ao usar o Lemon no seu corpo. Diluído sempre. Então, você pode fazer uma mistura, por exemplo, de melaleuca com a copaíba. A copaíba, que é o quê? Um óleo imunomodulador. Eu vou falar já já dos óleos imunomoduladores, mas já lembrando que a melaleuca é um óleo antiviral, né? Então, você pode misturar um antiviral sempre com um imunomodulador. Essa perspectiva de juntar um antiviral com um imunomodulador é um raciocínio bem inteligente que você traz uma sinergia bem bacana para a recuperação, tá? E o capim-limão também, olha só, o capim-limão não é só aí para sono, para emocional, não, ele é um óleo para imunidade também, tá bom? Óleos essenciais que elas são imunomoduladoras, olha só, que eu tanto falei para vocês, são aqueles que ajudam a regular o sistema imunológico. E em vez de simplesmente estimular ou combater algo diferente, ou seja, eles atuam trazendo o equilíbrio, que é isso que a gente procura. Então, promove a homeostase, o grande diferencial da aromaterapia preventiva. Por isso que, gente, tem que utilizar de forma preventiva, sempre é a melhor forma. Então, essa homeostase é esse mecanismo aqui, regula a temperatura, melhora a hidratação, a pressão sanguínea, a imunidade fica ok, equilibrado, o pH também fica ok, o nível de glicose também. Essa homeostase é o que os óleos essenciais tanto promovem no nosso corpo. Na prática, quer dizer que o óleo essencial pode estimular o sistema imunológico quando ele está fraco, reduzir o excesso quando há inflamação exagerada, equilibrar a resposta imunológica como um todo. E isso aqui é muito importante, porque nem sempre o problema é falta de imunidade. Às vezes o corpo reage demais. Então, não é que você não tem imunidade, às vezes a sua imunidade não está muito bem programada, não está trabalhando certo. E aí, o que vai trazer? Alergias, inflamações, tá bom? E aqui, quais são esses óleos imunomoduladores, né, que a gente tanto fala? Ravensara é um óleo essencial muito bom, tá? Eu acho que não tem no site da Terra, mas fique também de dica aí para você. Manjerona, um óleo incrível também para as questões de imunidade, olha só, né? A gente só pensa que manjerona é um óleo para emocional, não, gente, é um óleo para imunidade também, tá? Melaleuca. Lavanda, que não poderia faltar, né? Um óleo imunomodulador incrível. Frankincense, que é o olíbano, e a copaíba. Então, esses óleos aqui é óleos que você tem que ter na sua casa, porque são óleos muito versáteis, gente. E aí, a gente pensando na perspectiva, como que a lavanda vai ajudar na imunidade? Então, ela reduz o cortisol, regula a resposta imune via eixo hipotálamo hipófise. Então, essa redução do cortisol que a lavanda traz ela é um óleo que vai ajudar na modulação aí da imunidade. Lembra que a imunidade é um conjunto de fatores. Então, sono, emocional, alimentação. Por isso que os óleos imunomoduladores são tão diferentes, né? Mas são tão complementares aí.
Então, eu não vou ler tudo aqui, não, tá? Mas fica aí para vocês darem uma lida de como que cada óleo essencial trabalha no efeito imunomodulador do nosso corpo. E aqui a gente vai para as receitas, tá? Então, pega o caderno e caneta para anotar algumas receitas aqui, bem legais, para você fazer na sua casa com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, né? Com o seu pai. E também, se você trabalha com aromaterapia, fica de dica para você. Banho aromático para crianças. Isso aqui é muito bom. Opa, eu pulei um aqui. Isso aqui é um spray, tá? Essa diluição aqui tá para uso adulto. Então, se você vai fazer para uma criança, por favor, tá? Ajuste a diluição aí. 20 ml de álcool de cereais. E aí, 10 ml de água destilada. Você vai colocar melaleuca, lavanda, eucalipto e o lemon ou a de orange. De preferência, o lemon, tá? Você borrifa no ambiente. Esse spray aqui fica muito bom para você colocar na bolsa. E aí, quando você chega no local assim que você vai trabalhar, né? Ou um local, uma clínica, um hospital, você pode borrifar ali no ambiente, tá? Pra trabalhar ali combatendo, né, o vírus, tá bom? Aí, olha só, aplicar em máscaras, né? Na mão também você pode colocar na mão para lavar a mão, né? Para limpar a mão. E fica bacana, por quê? Porque geralmente o álcool 70 ele resseca a pele, tá? E esse álcool de cereais, ele não resseca a pele. E os óleos essenciais vão potencializar isso aí. Então, você pode, por exemplo, usar ele no lugar do álcool 70, tranquilo. Banho aromático para crianças também, né? Esse banho aqui é muito bom, principalmente quando a criança começa a trazer sintomas, né? Do gripe, do resfriado, e principalmente da gripe, né? Ali uma influenza, uma virose, você pode fazer esse banho, tá? E aí o que acontece, gente? Eu posso pingar óleo essencial na banheira? Pode. Vai dissolver, vai dissipar? Geralmente não vai, vai ficar um pouco mais concentrado e você vai usar mais óleo. E você, dependendo da criança, se ela for um pouco mais assim, sensível, a pele um pouco mais sensível, um pouco mais alérgica, não é bom primeiro testar. Então, o que que eu recomendo? E fica até mais gostosinho, sabe? Você fazer um sabonete. Eu pego um sabonete de base neutra, líquido, né? E aí, quem não tem, que sabonete é esse? Me responde aqui nos comentários que eu te mando, tá? O sabonete que eu uso aqui com meu filho. E você vai usar a lavanda, melaleuca e o Eye Orange. Inclusive, gente, esse sabonete é o que eu uso meu filho todo dia. Eu uso de forma diária esse sabonete aqui. Olha que interessante, né? Eu uso esse sabonete aqui com meu filho porque eu evito, né? Produtos assim muito cheios de disruptor endócrino, então eu uso nele. E a última vez que ele pegou um resfriado foi domingo passado. Ele pegou um resfriado no domingo. Olha como é que foi a resposta dele. No domingo ele ficou com o nariz escorrendo e tal. Na segunda aumentou um pouco mais o sintoma. Aí eu entrei com alguns óleos essenciais do Rolon, dei algum melzinho pra ele. Mas ele já usava esse sabonete. Gente, na terça-feira ele já tava bom. Então ele combateu rapidamente a esse vírus, né? Por quê? Porque é um organismo, é um corpo que já trabalha com aromaterapia de forma preventiva, já trabalha de forma preventiva, principalmente com esse sabonete aqui, né? Então, o corpo dele dá respostas muito rápidas, tá? Difusor estratégico também, né? Um difusor ali é muito bom você utilizar, tanto de forma preventiva quanto também no tratamento mesmo, né? No cuidado ali, quando você já tá com vírus, tá? Com a virose. Então, qual é o objetivo? Antiviral respiratório e imunomodulador. Aqui eu trouxe a foto do difusor Petaura do Terra, que já vem com esses dois óleos essenciais, tá? A lavanda, que é um imunomodulador, e a laranja também, que é imunomodulador. Principalmente a lavanda, né? Mas você pode colocar melaleuca, que é um antiviral, um guarde, que é um super antiviral, né? Pra melhorar aí esse difusor, tá ok? Outra opção de difusor é com óleos essenciais um pouco mais potentes. Então, pensando ali, né? Dependendo da situação, você pode colocar o orégano, lavanda e o frankincense. Fazer uma sinergia um pouco mais potente, tá bom? Pomada respiratória, essa pomada aqui é incrível. Inclusive, eu deixei aqui, ó, lá em cima, o stick do Brief, que tá indisponível no site da EduTerra. Porém, tem o óleo, né? Mas essa pomada aqui, ela é incrível, porque você aplica no peito da criança, aplica no peito da criança, aplica nas costas, fica na bolsa, é muito bom para você mandar, né? Para babá, para a pessoa que tá cuidando da criança ali passar, fica mais prático.
Ou você mesmo fazer também sua pomada, tá? Tem uma foto aqui do desodorante que eu fiz, mas fica do mesmo jeito, a mesma consistência. Você pode colocar manteiga vegetal, aqui tem manteiga de cupuaçu, tá? Ou se você quer algo mais líquido, né? Mais leve, digamos assim, você pode usar um creme de base neutra. Essas bases, vocês me respondem aqui no comentário que eu mando pra vocês, tá bom? A marca que eu uso, que eu indico. E você vai misturar melaleuca, lavanda, copaíba e o balance. O mix balance da Terra, gente, ele é um mix para as emoções, mas tem óleos essenciais ali também, imunomoduladores. Então, ele é muito bom para as questões respiratórias, principalmente, tá? Para aliviar sintomas respiratórios, o balance é incrível e é muito seguro para crianças, inclusive. Herpes labial, né? Não use Rolon na herpes, tá? Use conta-gotas, porque o Rolon, você vai infectar o Rolon, porque veja bem, onde tem vírus, o rolão, ele vai passar. Inclusive, eu tenho um rolão aqui para mostrar para vocês, ó. O rolão você passa e a bolinha, ela vai encostar na pele e vai voltar, né? E vai entrar. Então, acaba que você contamina, porque aqui tem óleo, ó. Você vai contaminando o produto no momento que você vai passando na herpes, tá? Então, o rolão sempre é para peles fechadas, peles sem feridas, sem nenhum tipo de infecção. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazendo conta-gotas, tá? Você vai fazer sinergia no conta-gotas porque não tem contato, não tem recontaminação. Você passa ali e deixa agir, tá? Otite, que é muito comum em crianças, né, gente? Aquela dor de ouvido, também em adulto, dependendo. Então, aqui tá uma receita, tá? Água morna, uma colher de sopa de sal que ajuda na condução térmica. E você vai colocar melaleuca, lavanda, manjerona. Tá vendo que os olhos geralmente eles são nessa aula que eles se repetem, né? Então fica muito interessante você já listar aí os óleos essenciais que não pode faltar na sua casa. Então, eu já falei muito da melaleuca, já falei muito da lavanda, já falei muito da copaíba. Falei muito do On-Guard também, que ele é muito interessante, tá? É essencial porque o On-Guard você já tem vários óleos essenciais juntos, você não precisa comprar muitos, já tá tudo ali, tá? Então, fica a dica aí para você colocar na listinha. E aí você passa ao redor. Nunca pingue óleo essencial dentro de olho, dentro de ouvido, dentro de nariz. Você não coloca nas mucosas, né? Lá dentro. Você sempre vai aplicar ao redor, tá bom? Não coloque, nunca pingue assim, porque não é bom, não é seguro. Você pode se acidentar. Óleo essencial é muito forte, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai aplicar ao redor da orelha, tá? Você vai fazer a compressa e vai ficar aplicando ali ao redor da orelha, que vai ter efeito, tá? E você também pode fazer um roll-on. Se você não tiver como, não for rápido, né? Precisa assim fazer algo mais prático, até para deixar na bolsa. Você pode fazer o rolãozinho também e deixar na bolsa da criança, tá? E sempre de uso externo, tá? Nunca dentro, nunca pingue dentro do ouvido. É ao redor do ouvido. Sinusite viral ou bacteriana também, isso é muito legal, né? Muito interessante, porque às vezes, gente, aquela secreção, aquela sinusite, assim, terrível, que o cheiro você já vê que tem uma bactéria ali, né? É uma infecção mesmo, assim, um pouco mais séria. Qual é a melhor forma de utilizar? É inalação úmida, é a cabaninha. Não sei se vocês já conhecem essa prática. Muito interessante para as questões respiratórias. Você esquenta a água, tá? Deixa ela praticamente fervendo, desliga o fogo, aquela água fumaçando, você vai colocar numa tigela, numa xícara e você vai pingar os óleos essenciais. Aqui eu trouxe peppermint para suporte respiratório, lemon, porque ele é descongestionante, também é um óleo imunomodulador, e o tomilho, que é um óleo antiviral potente. Então, o tomilho vai ser como se fosse um antibiótico aí dessa energia, tá? E aí você vai fazer a inalação. Lembrando, por favor, que o peppermint e o tomilho são óleos que vão irritar as mucosas, eles irritam, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai fechar o olho. Feche o olho e inala. Não abre o olho, porque você vai irritar o seu olho. Ou, se você quiser, você pode também pegar aquelas filtros de café, de papel, porque aí você coloca só no nariz, não tem acesso ao olho. Então, você coloca o filtro aqui
tá? Na xícara, né? Que a xícara consegue fechar ali o filtro. E você inala e vai ficar só no nariz, não vai pro olho, tá bom? Então toma cuidado com a questão do olho. Rolon descongestionante também, muito bom você aplicar, drenando também ali a secreção, tá? Então complementa com o Rolon. Faz o Rolon, e eu coloquei aqui eucalipto. O eucalipto do terra, inclusive, é uma sinergia de vários eucaliptos. É potente demais, tá? Porque a do terra de primeiro só tinha eucalipto radiata. Aí ela reformulou o eucalipto e trouxe um blend. Então, tem vários quimiotipos de eucalipto que fazem sinergia. Então, é um dos blends mais potentes ali para as questões antivirais, tá? Eucalipto, frankincense e a copaíba, tá? Faz ali o rolão e aplica aqui na região, né? Drenando, massageando, que você vai ver também um efeito muito bom. Esse aqui é um mel. Eu trouxe hoje a receita para adulto, tá? Na diluição para adulto, que muitas pessoas perguntam, então vai ficar gravado aqui na aula para você pegar a receita. Esse mel aqui você pode utilizar de forma preventiva, inclusive nessas épocas que você vê que está tendo muito surto, né, de vírus na sua cidade, você já começa a utilizar de forma preventiva, tá bom? Poliane, mas eu já tô com problema, eu já tô infectada, eu já tô doente, tô com virose, tô com corona, eu tô com influenza e eu preciso de algo assim que realmente me ajude a tratar. O que que eu faço? Você aumenta a diluição, tá bom? Dependendo, você já pode pingar ali duas gotinhas, uma gotinha numa colher, né, de uma vez só, uma gotinha de copaíba, uma gotinha de aguarde e ingerir, tá bom? Sem problema nenhum. Mas esse meu aqui é mais mesmo para forma para prevenção. Então a diluição aqui tá 1%, que é uma diluição ok para uso diário, tá bom? Então até 3 vezes ao dia, né, dependendo da situação. E aí a gente analisa. Não, eu tô precisando de mais respostas, tá ajudando, mas ainda não tá ok, eu preciso de mais respostas. Você pode aumentar a diluição aí. Amidalite viral ou bacteriana, também, aquela garganta inflamada, né? E aí a gente vai trazer óleos essenciais com ação anti-inflamatória, antiviral e também óleos para aliviar a dor, né? Óleos analgésicos aí. Então você coloca o quê? Um spray bucal de uso externo, tá? 30 ml de água, uma colher de vinagre ou de mel. E aí você vai colocar 2 gotas de melaleuca, uma gota de lavanda e uma gota de peppermint. Também você pode usar própolis, tá? Para incrementar aí o spray. Fica muito bacana o própolis. Borrifar e aplicar externamente na região da garganta. O que que é externamente? É aqui, tá? Abre e borrifa. Posso aplicar aqui? Pode também, mas você pode borrifar, só não engole, tá? Porque a melaleuca não é bom você ingerir. Então você aplicou, gargarejou, cuspiu, tá? Não engole. Compressa morna, 3 gotas. Peraí, que o negócio tá no meio. 3 gotas, né, de óleo essencial de copaíba em uma colher. E aí você mistura copaíba com melaleuca, fica bacana, né? E você faz a compressa também ali na pele, na região da garganta aqui, tá bom? Então, para criança pequena, dependendo, né, fica melhor a compressa, tá? E vamos lá. Ah, e é isso, gente. Se tiver mais pessoas precisando de mais receitas, você me responde aqui nos comentários, tá? Do vídeo, que eu mando pra você mais alguma receita que eu não falei aqui, que você tá precisando. E falar para vocês que hoje é o último dia da promoção da Semana do Consumidor. Pedidos a partir de 75 pontos, você ganha o kit de apresentação. E olha só, nessa aula de hoje a gente falou dos três. Da lavanda, que é um óleo imunomodulador. A lavanda é um óleo imunomodulador e modula a sua imunidade. Peppermint, que é um óleo para as questões respiratórias, que é um óleo ali, né, de apoio, né, pensando nas questões antivirais, porque as doenças antivirais trazem sintomas respiratórios. E também o lemon, que é um óleo também imunomodulador e de suporte respiratório. Então você ganha 3 óleos essenciais aí, que são óleos da aula de hoje, tá certo? E alguém tem alguma pergunta? Se você não está assistindo essa aula ao vivo, está assistindo pelo YouTube, você pode mandar sua pergunta nos comentários do vídeo, tá bom? Que aí eu respondo embaixo para você a sua dúvida, tá certo? E ademais, gente, é isso. Eu vou subir esse vídeo no YouTube e eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.